Tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de um caso de furto em que eu defendi o acusado e consegui absolvê-lo sumariamente em razão do crime impossível e também do princípio da insignificância. Se você tem interesse em saber como é feita uma defesa penal, como ela é construída, qual é o raciocínio, hoje eu vou contar para você como eu fiz nesse caso. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e também professor universitário. Bom, aqui em São Paulo é muito comum as pessoas frequentarem livrarias. Nós temos aqui várias livrarias famosas, como a Cultura, a Livraria da Vila, a Livraria Travessa. No âmbito jurídico, a gente tem a Saraiva da Praça da Sé, a gente tem a Livraria da CAASP, a gente tem a Livraria Jurídica Central, tem várias livrarias legais, maravilhosas, muito bonitas, que as pessoas frequentam, não só para comprar livros, mas também para passear. E eu tive, na verdade, dois casos de furto de livro no escritório, um em 2018, outro em 2019, e os dois tiveram um desfecho bem parecido, então eu vou fazer um mix aí dos dois para contar esses casos para vocês. O que acontece? Havia um rapaz de classe média alta que ele frequentava livrarias, várias livrarias famosas aqui de São Paulo. Ele não era um frequentador muito assíduo, mas frequentava mensalmente, comprava um livro ou outro, tal. E era isso. Só que determinado dia, ele lá passeando pela livraria, que é uma livraria bem bonita, ele pegou dois livros, colocou na bolsa e numa malinha que ele estava carregando e continuou passeando pela livraria. Só que daí ele esqueceu que ele tinha colocado os livros na bolsa e saiu. E a hora que ele saiu, o segurança imediatamente foi lá e prendeu ele em flagrante pela prática do crime de furto com relação a esses dois livros. Ele foi preso, pagou fiança, foi libertado e daí me contratou para defendê-lo. Ao assumir o caso, eu percebi duas coisas de cara. Primeira coisa era o valor dos livros. Eram dois livros, totalizavam cento e poucos reais, tipo R$103 os dois livros, quer dizer, um valor bastante baixo. Segunda coisa, os livros tinham sido recuperados, a res furtiva, nesse caso, tinha sido recuperada. E terceira coisa, as câmeras de segurança tinham percebido que ele havia enfiado o livro na bolsa, havia colocado o livro na bolsa, estava circulando com esses livros na bolsa e estava esperando ele na saída. Isso foi uma coisa muito importante. Já tinham percebido esse suposto furto. A própria câmera de segurança já percebeu e já avisou o segurança lá da saída, fica de olho nesse cara. Isso também foi muito importante. Bom, daí eu peguei esse caso, eu falei, geralmente os advogados falam assim, não põe nada na resposta escrita da acusação, só rola testemunha porque não vale a pena. Eu não gosto assim. Eu acho que se tem tese de defesa, você como advogado tem que pôr a tese já de cara. O que eu fiz? Eu vi esse caso e falei, nós temos duas teses principais aí. Uma é o crime impossível. Primeiro, o princípio da insignificância, a aplicação do princípio da insignificância em razão do valor dos bens. Segundo, o crime impossível, o artigo 17 do Código Penal. E uma terceira tese subsidiária seria pedir a suspensão condicional do processo. Só que para que essas teses fossem acolhidas, eu tinha que demonstrar primeiro que o indivíduo não era um criminoso, não era alguém que saía furtando livros por aí. E daí eu demonstrei isso. Comecei fazendo a petição demonstrando isso, falando, ele é uma pessoa boa, classe média, alta, tal, trabalha, tem emprego, estuda, tal, demonstrei tudo. E daí logo em seguida, já com a primeira tese de defesa, eu coloquei o princípio da insignificância. Por quê? Primeiro, valor do bem ínfimo, usando a jurisprudência do STF, ínfimo valor do bem. Baixíssima lesividade da conduta, porque o indivíduo era um frequentador da livraria, ele comprava livros ali e só naquele dia ele tinha acontecido isso por um desleixo, por um erro. Então eu coloquei bem claro isso para o juiz, que o valor era pequeno, não tinha lesividade na conduta e o indivíduo também não era reincidente. Depois, como segunda tese principal, eu aleguei o crime impossível, que é o artigo 17 do Código Penal. Você tem crime impossível quando você tem a impropriedade do objeto ou quando você tem a ineficácia do meio. Neste caso, o meio era ineficaz. Por quê? Na situação concreta, inclusive isso foi falado pelos seguranças no depoimento deles na polícia, eles já tinham visto que ele tinha colocado o livro na bolsa e só ficaram monitorando ele, esperando ele sair para pegar ele em flagrante. No fundo, isso aí tornou impossível a consumação do furto. Tornou impossível, ele não tinha como ele consumar esse furto, ainda que ele quisesse, porque os seguranças já tinham visto, só estavam esperando ele sair para dar o flagrante.
Lógico, isso é uma circunstância excepcional, tem uma súmula do STJ contrária a isso, mas eu falei, eu tenho que alegar isso porque o caso se subsume perfeitamente ao artigo 17 do Código Penal. E assim eu fiz. E ao final, né, depois de apresentada a resposta escrita à acusação, a juíza acabou absolvendo o acusado, absolveu o réu, tanto por haver a ocorrência do princípio da incidência, né, do princípio da insignificância, quanto por haver a incidência do crime impossível. Ele acabou absolvido sumariamente e, né, foi importante. Então, o que eu sempre digo, se você tem tese de defesa para alegar em resposta escrita à acusação, alegue. Porque ainda que você não vai ganhar naquele momento, você já vai construindo, já vai colocando na cabeça do juiz essa tese. Né? Já vai incutindo na mente do juiz essa tese e, em alguns casos, se cabe suspensão condicional do processo, você também coloca as teses para mostrar para o promotor, ó, se você não oferecer a suspensão, a briga vai ser grande aqui no processo, então ofereça a suspensão. Então eu acho importante, ao contrário de muitos advogados, eu acho importante você fazer uma resposta de acusação bem feita. Bom, é isso, agradeço muito a vocês, muito obrigado e até mais.